Leitura bíblica. Primeiro livro das Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 11. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias sair e entrar a Israel, também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e capitão. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, por isso foi chamada a cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Milo até ao circuito, e Joabe renovou o restante da cidade. E Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos exércitos era com ele. E estes foram os chefes dos poderosos que Davi tinha, e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor, no tocante a Israel. E este é o número dos poderosos que Davi tinha: Jazobeão, Acmonita, chefe dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. E, depois dele Eleazar, filho de Dodó, o Auita, ele estava entre os 3 poderosos. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, onde havia um pedaço de campo cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele campo, e o defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. E 3 dos 30 capitães desceram a penha, a ter com Davi, na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi, e disse: Quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus, e tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi, porém Davi não a quis beber, mas a derramou ao Senhor. E disse: Nunca meu Deus permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes homens com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram. E ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 homens. E também Abisai, irmão de Joabe, era chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e teve nome entre os 3. Ele foi o mais ilustre dos 3, pelo que foi capitão deles, porém não igualou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem poderoso de Cabizel, grande em obras, ele feriu a 2 heróis de Moabe, e também desceu, e feriu um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 covados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como órgão do tecelão, mas Benaia desceu contra ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 poderosos. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos primeiros 3, e Davi o pôs sobre os da sua guarda. E foram os poderosos dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Euanã, filho de Dodó, de Belém. Samote, o Arorita, e Eleis, o Pelonita. Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Labiezer, o Anatotita. Sibecai, o Uzatita, e Ilai, o Auita. Maarai, o Netofatita, e Elede, filho de Baaná, o Netofatita. Itaí, filho de Ribai, de Gileade, dos filhos de Benjamim, e Benaia, o Piratonita. Urai, do ribeiro de Gaás, Labiel, o Arbatita. Asmavete, o Barumita, e Eliabe, o Salbonita. Dos filhos de Azem, o Gizonita, Jonatas, filho de Seide, o Ararita. Aianó, filho de Sacar, o Ararita, Elifal, filho de Ur. Efer, o Miqueratita, Laías, o Pelonita. Esro, o Carmelita, Naarai,
filho de Esbai. Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri. Zeleque, o Amonita, Naarai, o Beerotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia. Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita. Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alai. Adna, filho de Sisa, o Rubenita, capitão dos Rubenitas, e com ele 30. Anã, filho de Maaca, e Josafá, o Mitatita. Uzias, o Asteratita, Sama e Jeiel, filhos de Otão, o Aroerita. Gediael, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, o Tizita. Eliel, o Maavita, e Jeribai e Josavias, filhos de Elnaão, e Itma, o Moabita. Eliel, Obed, e Jaziel, o Mesobaíta. Uma Crônicas, capítulo 12. Estes, porém, são os que vieram a Davi, a Ziclag, estando ele ainda escondido, por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Estavam armados de arco, e usavam tanto da mão direita como da esquerda em atirar pedras e em atirar flechas com o arco, eram dos irmãos de Saul, benjamitas. Aiezer, o chefe, e Joás, filho de Semá, o Gibeatita, e Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, e Beraca, e Jeú, o Anatotita. E Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30, líder deles, e Jeremias, e Jaziel, e Joanã, e Josabade, o Gederatita. Elusai, e Jerimote, e Bealias, e Samarias, e Cefatias, o Arufita. Eucana, e Sias, Azarel, Joezer, e Jazubião, os Coraitas. E Juela, e Zabadias, filhos de Jeroão de Gedor. E dos Gaditas se desertaram para Davi, ao lugar forte no deserto, valentes, homens de guerra para pelejar, armados com escudo e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e ligeiros como corças sobre os montes. Ezer, o primeiro, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro. Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto. Atai, o sexto, Eliel, o sétimo. Joanã, o oitavo, Elzabade, o nono. Jeremias, o 10º, Macbanai, o 11º. Estes, dos filhos de Gade, foram os capitães do exército, o menor tinha o encargo de 100 homens e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales ao oriente e ao ocidente. Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi, ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro, e lhes falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco, porém, se é para me entregar aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então veio o Espírito sobre Amazai, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu, e os fez capitães das tropas. Também de Manassés alguns passaram para Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, todavia Davi não os ajudou, porque os príncipes dos filisteus, tendo feito conselho, o despediram, dizendo: À custa de nossas cabeças passará Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram-se para ele, de Manassés, Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú, e Ziletai, capitães de milhares dos de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis poderosos, e foram capitães no exército. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800, armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens poderosos para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, que era o líder dos de Arão, e com ele 3.700. Isadoque, sendo ainda jovem, homem poderoso, com 22 capitães da família de seu pai. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul.
E dos filhos de Efraim, 20.800 homens poderosos, homens de nome nas casas de seus pais. E da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes para virem fazer rei a Davi. E dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam suas ordens. De Zebulon, dos que podiam sair no exército, 50.000 ordenados para a peleja com todas as armas de guerra, como também destros para ordenarem uma batalha, e não eram de coração dobre. E de Naftali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lança. E dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600. E de Asser, dos que podiam sair no exército, para ordenarem a batalha, 40.000. E do outro lado do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, com toda a sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, com corações decididos, para constituírem a Davi rei sobre todo Israel, e também todo o restante de Israel tinha o mesmo coração para constituir a Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, e Zebulon, e Naftali, trouxeram, sobre jumentos, e sobre camelôs, e sobre mulos, e sobre bois, pão, provisões de farinha, pastas de figos e cachos de passas, e vinho, e azeite, e bois, gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. 1 Crônicas, capítulo 13. E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares, e das centenas, e com todos os líderes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas nas suas cidades e nos seus arrabaldes, para que se reúnam conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Convocou, pois, Davi a todo Israel desde Sior do Egito até chegar a Mate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. E então Davi com todo Israel subiu a Balá de Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus, da casa de Abinadab, sobre um carro novo, e Uzá e Aió guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, e com cânticos, e com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com símbalos, e com trombetas. E, chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão, para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. 1 Crônicas, capítulo 14. Então Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros, e carpinteiros, para lhe edificarem uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino tinha sido muito exaltado por amor do seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, e Ibar, Elisua, Elpelete, e Nogá, Nefeg, Jafia, e Elisama, Eliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale de Refaim. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E, subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu, e disse Davi: por minha mão Deus derrotou a meus inimigos, como se rompem as águas. Pelo que chamaram aquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram, e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: não subirás atrás deles, mas rodeia-os por detrás, e venha eles por defronte das amoreiras.
E há de ser que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás a peleja, porque Deus terá saído diante de ti, para ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeon até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele sobre todas aquelas nações. 1 Crônicas, capítulo 15. Davi também fez casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu, para levar a arca de Deus, e para o servirem eternamente. E Davi convocou a todo Israel em Jerusalém, para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar, que lhe tinha preparado. E Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e de seus irmãos 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e de seus irmãos 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e de seus irmãos 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e de seus irmãos 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e de seus irmãos 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e de seus irmãos 112. E chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, e Aminadab. E disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Porquanto vós não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus fez rotura em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas, para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado conforme a palavra do Senhor. E disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem, de seus irmãos, cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbalos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas Eimã, filho de Joel, e dos seus irmãos, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, Etã, filho de Cusaías. E com eles a seus irmãos da segunda ordem, a Zacarias, Bene, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matitias, Elifeleu, Miquneias, Obed-edom, e Jeiel, os porteiros. E os cantores, Emã, Asaf e Etã, se faziam ouvir com símbalos de metal. E Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias, e Benaia, com alaúdes, sobre Alamote. E Matitias, Elifeleu, Miquneias, Obed-edom, Jeiel, e Azazias, com harpas, sobre Seminite, para sobressaírem. E Quenanias, chefe dos levitas, tinha o encargo de dirigir o canto, e ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca. E Sebanias, Jeusafá, Netanel, Amazai, Zacarias, Benaia, e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel, e os capitães dos milhares, foram, com alegria, para fazer subir a arca da aliança do Senhor, da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, mestre dos cantores, também Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor, com um júbilo, e ao som de buzinas, e de trombetas, e de símbalos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. E sucedeu que, chegando a arca da aliança do Senhor à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela, e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. 1 Crônicas, capítulo 16. Trouxeram, pois, a arca de Deus, e a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E, acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor.
E repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. E pôs alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, isto para recordarem, e louvarem, e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf, o chefe, e Zacarias o segundo depois dele, e Jeiel, e Semiramote, e Jeiel, e Matitias, e Eliabe, e Benaia, e Obed-edom, e Jeiel, com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbalos. Também Benaia, e Jaziel, os sacerdotes, continuamente tocavam trombetas, perante a arca da aliança de Deus. Então naquele mesmo dia Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo para que, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos, louvassem ao Senhor. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios, e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó confirmou por estatuto, e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação, e de um reino para outro povo, a ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e mais temível é do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Louvor e majestade há diante dele, força e alegria no seu lugar. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes, e vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará, para que não se abale. Alegrem-se os céus, e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Brame o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo que nele há. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunta-nos, e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome, e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo disse: amém. E louvou ao Senhor. Então Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor, a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais a Obed-edom, com seus irmãos, 68, a este Obed-edom, filho de Jedutum, e a Oza, deixou por porteiros. E deixou a Zadok, o sacerdote, e a seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que está em Gibeon, para oferecerem holocaustos ao Senhor continuamente, pela manhã e à tarde, sobre o altar dos holocaustos, e isto segundo tudo que está escrito na lei do Senhor que tinha prescrito a Israel. E com eles a Imã, e a Jedutum, e aos mais escolhidos, que foram apontados pelos seus nomes, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Com eles, pois, estavam Imã e Jedutum, com trombetas e símbalos, para os que haviam de tocar, e com outros instrumentos de música de Deus, porém os filhos de Jedutum estavam à porta. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa, e voltou Davi, para abençoar a sua casa. 1 Crônicas, capítulo 17. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedro,
mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu, na mesma noite, que a palavra de Deus veio a Natã, dizendo: vai, e dize a Davi meu servo: assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para eu morar. Porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até ao dia de hoje, mas fui de tenda em tenda, e de tabernáculo em tabernáculo. Por todas as partes por onde andei com todo Israel, porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel. E estive contigo por toda parte, por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte, e nunca mais os filhos da perversidade o debilitarão como dantes. E desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, assim abaterei a todos os teus inimigos, também te faço saber que o Senhor te edificará uma casa. E há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele, que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras, e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi, e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E ainda isto, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e trataste-me como a um homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi, acerca da honra feita a teu servo? Porém tu conheces bem a teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo, e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, para fazer notória todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, segundo tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem é como o teu povo Israel, única gente na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo, que resgataste do Egito. E confirmaste o teu povo Israel para ser teu povo para sempre, e tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo, e acerca da sua casa, confirma-a para sempre, e faze como falaste. Confirme-se e engrandeça-se o teu nome para sempre, e diga-se: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e permaneça firme diante de ti a casa de Davi, teu servo. Porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus, e falaste este bem acerca de teu servo. Agora, pois, foste servido abençoar a casa de teu servo, para que permaneça para sempre diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste, e ficará abençoada para sempre. 1 Crônicas, capítulo 18. E depois disso aconteceu que Davi derrotou os filisteus, e os sujeitou, e tomou a Gate, e os lugares da sua jurisdição, da mão dos filisteus. Também derrotou os moabitas, e os moabitas ficaram por servos de Davi, pagando tributos. Também Davi derrotou Adarezer, rei de Zobá, junto a Mate, quando ele ia estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 carros, e 7.000 cavaleiros, e 20.000 homens de pé, e Davi já arretou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles para 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer Adarezer, rei de Zobá, porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributo, e o Senhor guardava Davi, por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro, que tinham os servos de Adarezer, e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate, e de Cum, cidades de Adarezer,
tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre, e as colunas, e os utensílios de cobre. E ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi destruíra todo o exército de Adarezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão a Davi, para lhe perguntar como estava, e para o abençoar, por haver pelejado contra Adarezer, e por havê-lo ferido, porque Adarezer fazia guerra a Toi, enviando-lhe também toda a sorte de vasos de ouro, e de prata, e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que trouxera de todas as demais nações, dos edomeus, e dos moabitas, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e dos amalequitas. Também Abisai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomeus no Vale do Sal. E pôs guarnições em Edom, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi, e o Senhor guardava Davi, por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo Israel, e fazia juízo e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, comandava o exército, e Jeosafá, filho de Ailude, era cronista. E Zadoque, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Savse escrivão. E Benaia, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram os primeiros junto ao rei. Uma Crônicas, capítulo 19. E aconteceu, depois disto que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi, usarei de benevolência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de benevolência comigo. Por isso Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E, chegando servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: pensas porventura, que foi para honrar teu pai aos teus olhos, que Davi te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti, a esquadrinhar, e a transtornar, e a espiar a terra? Por isso Anum tomou os servos de Davi, e raspou-os, e cortou-lhes as vestes no meio até a coxa da perna, e os despediu. E foram-se, e avisaram a Davi acerca daqueles homens, e enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi, enviou Anum, e os filhos de Amon, 1.000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia, e da Síria de Maaca, e de Zobá. E alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maaca e o seu povo, e eles vieram, e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades, e vieram para a guerra. O que ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valentes. E, saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade, porém os reis que vieram se puseram à parte no campo. E, vendo Joabe que a batalha estava preparada contra ele, pela frente e pela retaguarda, separou dentre os mais escolhidos de Israel, e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me, e, se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu te socorrerei. Esforça-te, e esforcemo-nos pelo nosso povo, e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe, e o povo que tinha consigo, diante dos sírios, para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai, seu irmão, e entraram na cidade, e veio Joabe para Jerusalém. E, vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros, e fizeram sair os sírios que habitavam do outro lado do rio, e Sufaque, capitão do exército de Adarezer, marchava diante deles. Do que avisado Davi, ajuntou a todo Israel, e passou o Jordão, e foi ter com eles, e ordenou contra eles a batalha, e, tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi, dos sírios, os homens de 7.000 carros, e 40.000 homens de pé, e a Sufaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Adarezer que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi, e o serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Uma Crônicas, capítulo 20. Aconteceu que, no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra,
Joabe levou o exército, e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio, e cercou a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá, e a destruiu. E Davi tirou a coroa da cabeça do rei deles, e achou nela o peso de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade muito grande despojo. Também levou o povo que estava nela, e os fez trabalhar com a serra, e com talhadeiras de ferro e com machados, e assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi, com todo o povo, para Jerusalém. E, depois disto, aconteceu que, levantando-se guerra em Gezer, com os filisteus, então Sibecai, o Husatita, feriu a Sipai, dos filhos do gigante, e ficaram subjugados. E tornou a haver guerra com os filisteus, e Euanã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o giteu, cuja haste da lança era como o órgão de tecelão. E houve ainda outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura, e tinha 24 dedos, 6 em cada mão, e 6 em cada pé, e que também era filho do gigante. E injuriou a Israel, porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Para mais conteúdo sobre a Bíblia, devocionais, leituras bíblicas e mensagens que transbordem no coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos.